Bom dia, mais um estudo do Vem Segue, onde eu vou compartilhar aqui a diferença quando a gente é humilde, né? Guarda os mandamentos de Deus e ajuda o próximo. E quando a gente não é humilde, quando a gente é orgulhoso, não quer ajudar o próximo e não guarda os mandamentos do Senhor. Então aqui em Alma, no capítulo 1, nós podemos ver que a igreja ela estava funcionando muito bem, estava sendo muito próspera. Até mesmo estavam sendo muito mais abençoados do que aqueles que não pertenciam à igreja. Então vamos fazer essa comparação aqui, porque 8 anos depois, né, lá em Alma, no capítulo 4, a gente vê exatamente o contrário, né? Quando a igreja ela não está em progresso por causa de iniquidade, por causa que o povo não quer ajudar o seu próximo. Bom, então vamos lá. Eu vou ler aqui Alma, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: E eles repartiam os seus bens com os pobres e os necessitados e os doentes e os aflitos, cada um de acordo com o que possuíam. E não usavam vestimentas custosas, contudo, eram anseados e formosos. Versículo 30 e 31 diz assim: E assim, em sua prosperidade não deixavam de atender quem quer que estivesse nu ou faminto, ou sedento ou doente, ou que não tivesse sido alimentado. E seu coração não estava nas riquezas, portanto, eram liberais com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, pertencentes ou não da igreja, e não fazendo acepção de pessoa no que se referia a necessitados. E assim prosperaram e tornaram-se muito mais ricos que aqueles que não pertenciam à igreja, né? Então, agora vamos ver a diferença, né, daqueles que estavam com orgulho. Isso aconteceu aqui em Alma, capítulo 1. E em Alma, capítulo 4, se passou 8 anos, né, que eles estavam nessa prosperidade. Veja em que ponto eles chegaram, tá bom? Alma, capítulo 4, versículo 9, versículo 9 e 10, diz assim, ó: E assim, durante esse 8º ano do governo dos juízes, começou a haver grande contenda entre o povo da igreja. Sim, havia inveja, disputas, malícias, perseguições e orgulho, excedendo até o orgulho daqueles que não pertenciam à igreja de Deus. E assim terminou o 8º ano do governo dos juízes. E a iniquidade na igreja era uma grande pedra de tropeço para aqueles que a ela não pertenciam. E assim o progresso da igreja começou a diminuir. Versículo 13. Ora, isso era um grande motivo de lamentação para o povo, enquanto outros se humilhavam, socorrendo os que tinham necessidade de seu socorro, repartindo seus recursos com os pobres e necessitados e alimentando os famintos e sofrendo toda espécie de aflições por amor a Cristo que haveria de vir, segundo o espírito de profecia. Então nós podemos ver que ainda assim em meio à iniquidade o progresso da igreja diminuiu, mas havia muitos ali que procuravam ajudar o seu próximo. E nós devemos ser assim, não olhar para um total, mas sempre olhar para nós mesmos, né? O que eu posso fazer pelo meu próximo? Como eu posso ajudar? Né? Essa escritura aqui me fez lembrar aqui de uma escritura em Mosias 27:13, que foi quando o anjo, né, ele apareceu a Alma e falou assim para ele: Esta é a minha igreja, e eu estabelecerei, e nada a destruirá, a não ser a transgressão de meu povo. Então nada tem o poder de destruir a igreja de Deus, a não ser a transgressão de seu povo. Né? Lembrando que a igreja somos nós, os membros, as pessoas. Então nada tem o poder de te destruir, a não ser a nossa própria transgressão, nossos pecados. Então quando a gente começa a cair no orgulho, a não querer ajudar ao próximo, é um caminho ali para nós sermos destruídos. Tá bom? Então é uma defesa pessoal nossa mesmo, ajudar o próximo, guardar os mandamentos. Tá bom? Então o nosso maior obstáculo, né, para sermos salvos somos nós mesmos. Cristo ele já fez a parte dele. Só falta nós fazermos nossa parte e progredir, né? Poder ajudar. Muitas pessoas não entendem isso, né? Algumas pessoas pensam assim, mas você dá dinheiro para a igreja, né? Pensando em relação ao dízimo, à oferta, né? Na verdade não é assim, né? Na verdade eu vivo muito melhor com 90% do que eu ganho
do que com 100%. Porque quando eu procuro viver com 90% do que eu ganho, eu conto com as bênçãos de Deus para minha vida, né? E também estou ajudando ao próximo, né? Com as ofertas. Então algumas pessoas não enxergam isso, tá bom? Então o que nós devemos fazer é guardar os mandamentos de Deus e Deus ele vai nos abençoar, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.